Bom dia, como vai ser o seu dia? Isso depende de você. Qual foi a primeira coisa que você fez ao amanhecer hoje, ao abrir os teus olhos? Você já adorou ao Senhor? Você já disse assim, bom dia papai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo? Se você já fez isso, você pode ter certeza que você começou o teu dia hoje com o pé direito. Você já começou adorando a Deus e o teu dia vai ser abençoado. Por quê? Porque você começou rendendo glórias àquele que merece, é digno de toda honra e toda glória. Então que nesse dia você seja abençoado. Como eu sempre digo, nós passamos por adversidades, por enfermidades, por muitas circunstâncias difíceis na vida. Mas o importante era olhar para Jesus e adorá-lo. Adorar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito Santo. Adore, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado nesse seu dia. Eu tenho uma palavra para o teu coração nessa manhã. Está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, que maravilhoso. Essa é a palavra de Deus para nosso coração nessa manhã. Manhã a qual nós podemos estar sendo cada vez mais íntimos de Deus, se relacionarmos com Ele num amor verdadeiro, sincero, porque a palavra de Deus ela traz para nós aqui hoje algo maravilhoso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? O contexto diz acerca daqueles que passaram por essa terra, que eram homens e mulheres de fé. No verso 11 do capítulo de Hebreus, da carta aos Hebreus, nós vemos que aqui tem testemunhas de sobra para nós vermos como que eles caminharam com Deus. Nós vemos aqui de Abraão, nós vemos aqui de Enoque, nós vemos aqui de Moisés, nós vemos aqui sobre Raabe, nós vemos aqui tantas pessoas que passaram por essa fé, de Abel. Nós vemos as testemunhas que esse povo deu, e agora nós estamos rodeados, nós estamos cheios de testemunhas para a gente olhar para Jesus e falar: Senhor, eu sei que essas pessoas viveram e agora eu quero viver a minha experiência contigo, aleluia. Então, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, além das testemunhas que nós vemos aqui, que está no capítulo 11 de Hebreus, hoje também nós estamos cheios de testemunhas, rodeado, porque homens e mulheres de Deus estão servindo ao Senhor nessa terra. Nós temos muitas vezes acesso pela rede social, que nós estamos aqui falando com você, e você tem acesso a pessoas que realmente proclamam o evangelho verdadeiro, a verdade da Escritura Sagrada, e você está vendo aí que essas pessoas estão servindo ao Senhor com todo o seu coração, com toda a verdade. Então que você possa estar olhando para Jesus, como diz a palavra de Deus aqui, que nós vamos ler para você. Jesus é o foco da nossa fé. Sem Jesus não tem como termos salvação, não tem como termos paz, porque Ele é o príncipe da paz. Mas Ele diz aqui, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos todo o embaraço. O que tem embaraçado a sua vida? O que tem te impedido de seguir a Jesus? O que tem impedido você de adorar a Jesus? Porque muitas vezes existe algo que está embaraçado em sua vida, que precisa ser tirado. Nós vemos o exemplo de Lázaro. Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, o que Deus faz? Ele diz: tirai a pedra. E as pessoas tiraram a pedra. Agora ele sai da sepultura, Lázaro, envolto em faixas. E o que Jesus vai dizer? Tirai as faixas. Então, muitas vezes tem coisas que estão prendendo a gente ainda. Por quê? Assim como Lázaro ressuscitou, a gente fazendo aqui uma alegoria sobre isso, nós vemos que quando Lázaro ressuscita, ele veio envolto em faixas, e era necessário tirar essas faixas para que ele vivesse de fato, para que ele enxergasse de fato. E muitas vezes, você que está me ouvindo aí,
Você já veio para Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, mas ainda precisa ser coisas que tem que ser tiradas da sua vida. Tem coisa que tem embaraçado a sua vida, tem coisa que tem prendido você ainda no pecado, mas é necessário tirar a faixa, e que nessa manhã essas faixas sejam tiradas da sua vida, que nessa manhã essas faixas sejam tiradas para que você realmente enxergue, né, como você deve caminhar nessa terra com Jesus Cristo, aleluia. E diz aqui, ó, e o pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós vemos Caim, quando ele estava ali com seu irmão Abel. Abel oferece um sacrifício para Deus, e Caim também, mas a palavra de Deus fala que agradou-se Deus de Abel e da sua oferta, não agradou-se Deus de Caim e da sua oferta. E Deus, ele tem uma conversa com Caim. Ele diz para Caim: Caim, por que caíste assim o teu semblante, Caim? Porque se você fizer, né, é certo que você vai ser aceito, mas se você proceder mal, o pecado já está à porta, e sobre ele vai ser o seu desejo, você deve dominar sobre ele. Então nós vemos que é necessário a gente olhar para a nossa volta, para as circunstâncias, saber que existe pecado que nos rodeia, pecado que muitas vezes está sobre nossa volta, nós precisamos dominar sobre ele. Nós não podemos ser dominados pelo pecado, porque já não somos mais escravos do pecado, porque Jesus, ele nos liberta dessa escravidão horrível que é o pecado, e ele nos traz para a sua luz, aleluia. Isso é maravilhoso. O pecado que tão de perto nos rodeia, e nós temos que fazer isso, que jeito? Correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Assim como o corredor corre nos estádios, todos eles procurando alcançar o primeiro lugar para ter o prêmio, assim nós corremos também como se estivesse correndo uma maratona. Mas a maratona não pode ser corrida, né, de uma maneira como sai, por exemplo, uma corrida de São Silvestre, por exemplo, onde todas as pessoas saem correndo disparado, desesperado, quando chega na metade do caminho elas se cansam. Mas o verdadeiro maratonista é aquele que começa devagar, e ele vai devagar, à medida que ele vai caminhando, correndo, ele vai aumentando mais os seus passos, e aí ele vai cada vez mais ganhando ritmo. Assim é a caminhada cristã. Nós temos que correr com paciência a carreira que nos está preparada. E qual que é a carreira que nos está preparada? É rumo à glória eterna, aleluia, rumo à eternidade, rumo a Jerusalém celestial. É uma carreira de vida onde nós estamos aqui correndo, uma maratona, onde nós queremos alcançar o que? O reino eterno, a vida eterna, a salvação eterna. Porque Jesus disse na palavra dele: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é ser constante, é você ser constante na caminhada com Jesus, aleluia. E aqui diz ainda, olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Como que eu corro a carreira que está proposta para mim nessa terra? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, você nunca vai perder o foco. Olhando para Jesus, você sempre vai estar correndo na direção certa, porque Ele está à tua frente. Ele não quer que você desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você olhe para Ele e siga em frente, caminhando, correndo a carreira que está proposta para a sua vida. E ele diz aqui, olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual pelo gozo, ou seja, pela alegria, né, que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que coisa forte essa palavra, meus irmãos. Que pelo gozo que lhe estava proposto. Para Jesus foi uma alegria ter morrido por mim e por você. Para Jesus foi uma alegria ter entregado o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você. É fácil o que Jesus passou? De maneira nenhuma. Mas ele passou por amor. Então quando você faz algo por amor a Deus, isso não vai ser pesado. Por quê? Porque para Jesus não foi pesado aquela cruz ali. Não foi pesado no sentido de que ele fez por amor, mas estava pesado no sentido do quê? Que ele estava carregando todo o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. Isso foi pesado. Quando ele estava na cruz, ele diz assim, tetelestai, está consumado. Ali naquele momento estava consumado o que? A remissão dos nossos pecados, aleluia. E Jesus se entregou por nós. E aqui nós vemos aqui que com gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz.
suportou a cruz por amor a mim e a você. Jesus, ele suportou a cruz. Agora ele diz que nós temos que carregar todos os dias a nossa cruz. E você tem suportado a cruz que está proposta para você? Você tem suportado? Jesus, certa vez, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nós vemos ali que Jesus, ele suportou a cruz por nós. E hoje nós carregamos cada um a nossa cruz, mas ele nos ajuda a carregar a cruz ainda. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, olhar para Jesus, saber que ele está conosco, nos ajudando todos os dias da nossa vida, aleluia. Mas aqui, ele, desprezando a afronta, se assentou à destra do trono de Deus. Desprezando toda a afronta, imagina ali, para um pouquinho e pensa. Jesus na cruz do Calvário. Imagina a afronta que Jesus recebeu. Imagina a afronta que Jesus passou. Imagina a afronta que estava sobre ele ali. As pessoas olhando para ele, falando assim: é esse aí que é o rei dos judeus? Dessa maneira aí, esse aí é rei? As pessoas olhando para ele, os soldados olhando para ele, escarnecendo, rasgaram as suas vestes, lançaram sortes sobre suas vestes. Um homem que foi açoitado, que foi crucificado, um homem que realmente levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele estava ali e ele não tomou sobre si a afronta, mas ele assentou-se à destra do trono de Deus, aleluia. Esse é Jesus que nós temos que entregar a vida para ele todos os dias. Esse é Jesus que nós temos que amar a ele todos os dias. Esse é Jesus que precisamos dele todos os dias, porque sem ele nada podemos, nada fazemos, nada somos. Precisamos de Jesus, precisamos do Senhor. E ele está aqui nessa manhã para nos abençoar. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus entramos na tua presença, meu Pai. Meu Pai, diante da tua palavra, Senhor, meu Deus, que mostra que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Senhor Jesus. Homens e mulheres que passaram por essa terra, Senhor, servindo ao Senhor, que deixaram o exemplo, Senhor, meu Deus, de como servir ao Senhor nessa terra, Pai. E assim nós queremos olhar para isso, meu Deus, e seguir a carreira que está proposta para nós. Que nós possamos viver, meu Deus, realmente, meu Deus, vivendo uma experiência contigo a cada dia, Pai. Que deixemos todo o embaraço, Pai, o pecado de tão de perto que nos rodeia, Pai. Mas que corramos todos os dias para os teus braços, Senhor, que possamos estar vivendo cada dia mais, sentindo a presença do Senhor em nós, ó Pai, e que nós possamos entender que esse sacrifício, Senhor Jesus, que o Senhor fez por nós, foi por amor que o Senhor se entregou a si mesmo, Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por isso, meu Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada um que está me ouvindo, me assistindo essa manhã, Pai, que todos sejam alcançados pelo Senhor, Pai. Entra com providência, Pai, na vida dessas pessoas, meu Deus, vai trabalhando, meu Deus, para que haja, meu Deus, uma paz interior, meu Deus, que haja vida, meu Deus, uma vida transbordante, Pai, sacudida, recalcada, Pai, seja sobre eles, meu Deus. Pai querido, Pai amado, assim eu sou grato ao Senhor, meu Deus, e peço que o Senhor vai visitando, meu Deus, essas pessoas que estão aí assistindo, que estão com dificuldade em suas vidas, que estão com enfermidades, Pai, problemas nos seus lares, meu Deus. Vai operando, Jesus, porque o Senhor é o autor e consumador da fé. E nós confiamos em Ti, Senhor, todos os dias, porque sem o Senhor nada somos e precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e tenha um dia abençoado na presença do Senhor.